Então eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1. Amém? Que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isto quer dizer que Deus definiu que tudo tem um tempo determinado. Tudo vai acontecer no tempo em que Ele definiu, no tempo que nós vivemos debaixo do céu. Tudo tem um tempo certo, tem um tempo determinado. E então podemos continuar no versículo 2. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. E assim continua. Aqui o autor retrata tudo como se fossem ciclos. Ciclos de início e de fim. Deus determinou os tempos. E tudo o que é determinado por Deus é inevitável. Amém? Então, tudo o que acabamos de ler são tempos inevitáveis. Todos nós vamos passar por estes tempos na nossa vida. Nós vemos que tudo tem um início, tudo tem um fim. E até o fim pode ser um início. No versículo 1 também diz que há tempo para todo o propósito. Quer dizer que tem um tempo certo, é limitado, vai passar, é passageiro. E isto tudo acontece debaixo do céu, que é durante a nossa vida. Então o tempo foi criado por Deus. Alguém tem dúvida, igreja? Não? Tudo começou lá em Gênesis. Deus disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, Deus criou tudo. Ali foi como se ele tivesse carregado no botão de iniciar. Carregou no cronómetro, start. E o tempo começou a contar. E depois Deus criou o sol e a terra, para haver diferença entre o dia e a noite. Para nós percebermos a passagem do tempo. E é isso que é o tempo. O tempo é a nossa percepção da mudança de tudo. Como tudo cresce, como tudo muda. Como da luz passa para a noite. Então, e porquê é que Deus criou o tempo? Será que alguém sabe responder a isso? Tudo o que Deus faz é perfeito. Ele não faz rabiscos, Ele não faz projetos. Ele simplesmente faz e diz que é perfeito. E assim também é o plano de Deus para a nossa vida. É perfeito. E ao criar o tempo, Deus deu-nos a oportunidade de contemplar tudo o que Ele fez. De nós vermos como tudo evolui. É através do tempo que nós temos a oportunidade de cumprir o nosso propósito no plano que Deus tem para nós. Então o tempo é um meio que Deus nos deu para cumprir o nosso propósito. Amém, igreja? Então é através do tempo que nós podemos conhecer e buscar a Deus. E como é que nós sabemos que temos que buscar a Deus? Aí podemos ver no versículo 11, que diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Aqui o mundo, irmãos, refere-se a tudo o que existe. Em algumas traduções vai aparecer eternidade, em vez de mundo. Então entendemos que Deus colocou no coração, no nosso coração, uma ânsia pela eternidade.
Ou seja, nós aqui entendemos que há algo mais do que a nossa vida. Amém? Ao sabermos isso, nós não nos conseguimos conformar com a nossa morte. O tempo que temos não é suficiente. Então começamos a contar os nossos dias. O tempo dá-nos uma perspectiva de quanto tempo falta até morrermos. Isso ajuda-nos, porque aprendemos a aproveitar melhor os nossos dias. Então, como vimos, o tempo pode ser contado, então podemos medir o tempo. E esse tempo que nós podemos medir é um tempo que tem um início e tem um fim. É um tempo cronológico. Que muitas vezes já ouvimos a pastora falar que é um cronos. E então, por mais que nós tentemos, nós não conseguimos controlar o tempo. Nós não conseguimos fazer mais tempo, nós não conseguimos andar para trás no tempo, muito menos guardar um pedaço de tempo connosco. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é eterno. Deus tem um tempo certo, tem um momento de agir na nossa vida. E esse momento certo, também como a pastora está sempre a dizer, é o Kairos. E esse é o momento em que Deus fala connosco, em que Ele revela o nosso propósito. Mas nós, como humanos, como homem, somos impacientes por natureza. Nós temos que aprender a ser pacientes no tempo de Deus. Muitas vezes as nossas indecisões, a nossa impaciência, leva-nos a tomar decisões erradas, porque não esperamos o tempo de Deus. O tempo também é um meio com que Deus nos dá as maiores lições. As maiores lições de vida são dadas através do tempo. Podemos não entender, mas eu acredito que todos nós, quando formos mais velhos, vamos entender algumas lições que nós devíamos ter aprendido quando éramos mais novos. Então Deus é eterno, o tempo dele é diferente do nosso. Mas Deus, Ele consegue se colocar no nosso tempo para poder falar connosco. Ele vem até ao nosso tempo para nos ensinar, para nos corrigir e até veio ao nosso tempo para nos salvar. Amém? E se Deus se coloca no nosso tempo para falar connosco, o que é que nós fazemos para nos colocarmos no tempo de Deus? Porque é que nós não falamos mais com Deus? E qual é o meio de comunicação que nós temos com Deus? Nós podemos falar com Deus, que é a oração. Nós podemos deixar que Deus venha ter connosco, santificando o nosso corpo, através do jejum. E também podemos ouvi-lo, através da palavra dele. É o meio mais fácil que nós temos de ouvir a voz de Deus. É através da leitura da Bíblia. Então, como nós somos impacientes, nós não ficamos à espera que Ele fale connosco. Porque se nós esperássemos a resposta de Deus, muitos problemas já estariam resolvidos. Muitas decisões já estavam tratadas. Então, irmãos, eu quero vos dizer para não se prenderem no vosso tempo. O nosso tempo é cronológico. Temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Temos que esperar até o dia em que estaremos com Ele, na eternidade, acima do céu. Amém? E é este processo de espera que muitas vezes nos questionamos se realmente Deus vai responder. E nós vemos-nos aflitos, tristes, ficamos desanimados e muitos de nós desistem de ver o tempo de Deus. Se nós confiássemos realmente em Deus, se nós tivéssemos fé em Deus, nada disso acontecia. Nós não íamos ter esses pensamentos.
Então, irmãos, temos que aprender a confiar em Deus. Temos que acreditar mais nele. Então temos que desenvolver a nossa fé. E uma das ferramentas que temos para isso é a nossa paciência. Temos que ter paciência em esperar o tempo de Deus. E temos também que ter muita coragem, porque durante esse tempo de espera vamos passar por muitas provações, vamos ter muitas dificuldades. Temos que ter fé e coragem que Ele vai nos ajudar a ultrapassar essas situações. E é nessa espera que vamos aprender com Deus. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar a glorificar o nome dEle. É através do tempo que Deus vai revelar a glória dEle na nossa vida. E é isso que eu vou mostrar agora no Salmo de número 30, versículo 11. Que diz: tornaste o meu pranto em fôlego, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. E continua no verso 12: para que a minha glória é o nosso ser, te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Aqui temos a confirmação que Deus transforma o pranto em alegria. É o mesmo contraste que nós vemos em Eclesiastes. Aqui podemos ver que Deus transforma o pranto num tempo de saltar. Num tempo de saltar de alegria. E porquê é que Ele fez isso? Para que nós possamos glorificar e cantar eternamente o nome dEle. Amém, igreja? Mas eu vou aproveitar a oportunidade para vos contar um pequeno testemunho como ilustração da ação de Deus. Poucos sabem, mas o meu trabalho é trabalhar com transporte de contentores. Eu trabalho num transitário. E há umas 3 semanas, Deus novamente fez-me lembrar que Ele é comigo. De alguma maneira, Ele quer que eu veja a ação dele na minha vida. Isto eram cerca das 17 horas de uma sexta-feira. Eram quase 7 horas. Eu ainda tinha uns minutos para resolver o problema. O dia correu normalmente. Chegando perto do fim do dia, eu reparei que um contentor estava a ser mal entregue no terminal errado. Se isso tivesse acontecido, eu ia dar um prejuízo à empresa entre 600 a 1.500 euros. Algo do género. Eu fiquei aflito naquele momento. Então eu tentei resolver. Liguei logo por transportador. Não entregues o contentor. Ele disse: não, está tudo bem. Ele ainda está na fila. Tudo certo. Entretanto falei com a companhia, que era para eles trocarem a ordem de entrada do contentor. Mas entretanto ligou-me o transportador de volta. Olha, Hugo, afinal ele já está lá dentro. Já não consigo tirá-lo. Precisamos da autorização da alfândega. Neste tempo de espera, passaram as 5 horas. O que é que acontece às 5 horas? A alfândega fecha. Eu tentei por tudo. Eu liguei para o despachante. Tentei pedir ajuda. Noutra alfândega, para ver se conseguiam autorizar a retirada daquele contentor para entrar no terminal marítimo, no caso. Liguei para a companhia, pedi ajuda. Andei, liguei, chateei-me. Bati com o telefone, dei murros na mesa. Exaltei-me à toa. Entretanto, eram 5h30. Eu já não conseguia falar com ninguém porque a companhia fecha às 5h30. A alfândega muito menos. Eu ligava para o transportador, ligava, ele já não atendia o telefone. Entretanto, cai-me um e-mail do transportador. Hugo, o problema está resolvido, o carro vai a caminho. Eu até hoje não sei o que é que aconteceu. Ninguém me soube explicar o que é que aconteceu. Ficou resolvido sozinho e era Deus a lembrar-me.
Que lição é que eu tiro daqui? Que eu não tive confiança no trabalho de Deus. E ainda assim, Ele conseguiu resolver o problema. Foi uma coisa simples. Ele resolveu, apesar do meu desespero. E Ele mostrou que eu não preciso de me chatear quando Ele está no comando. Amém, igreja? Temos que aprender a confiar no processo de Deus. E constantemente é assim nas nossas vidas. Temos é que estar atentos ao que Deus faz na nossa vida. Porque muitas coisas acontecem para que a glória de Deus seja manifestada através de nós. Através do nosso testemunho, que muitas pessoas edificam a sua fé. E Deus gosta de testar a nossa paciência também, não é, irmãos? Como nós vimos até agora, o tempo de Deus testa a nossa fé. É através do tempo que também é revelado o nosso caráter genuíno. Na nossa impaciência revelamos quem realmente somos. E isso tudo serve para aperfeiçoar a nossa fé. E quanto mais esperamos, das duas uma. Ou a nossa fé aumenta, ou a nossa fé diminui. Não tem meio termo. Mas se nós formos honestos, se o nosso coração for sincero, se tivermos fé em Deus, a nossa fé só vai aumentar, dia após dia. Porque agora sabemos que Ele faz o que faz para a glória do Seu nome. Amém? E tudo o que eu acabei de falar é o tempo de prantear. É na paciência que temos no tempo de Deus. Mas afinal, o que quer dizer prantear? Prantear é estar de luto, é estar triste, é não querer fazer nada, é ficar deitado na cama, é querer fugir do mundo, é querer estar isolado. Mas se nós tivermos fé e confiança em Deus, entendemos que isto é apenas um processo. É um processo que Deus tem na nossa vida para transformar este tempo de prantear num tempo de saltar de alegria. E é isso que nós vamos ver na história da ressurreição de Lázaro. Agora entendem porque é que eu falei que tudo no culto vinha ter aqui. Falou-se em João, Rebeca cantou sobre Lázaro. E eis-me aqui, Senhor, para trazer a continuação da Tua palavra. Esta história encontra-se em João 11. E é uma história que, como eu já ouvi o pastor Hélio falar há tempos, todo crente com menos de um ano, com pelo menos um ano na igreja, já conhece esta história. Portanto, não é desculpa para ninguém não conhecer esta história, porque todos aqui certamente já estamos há mais de um ano na igreja. Esta história não é surpresa para nenhum de nós. E aquela família estava a viver um tempo de prantear. E Jesus utilizou o tempo como uma ferramenta para transformar o tempo em que eles estavam num tempo de saltar de alegria. A ressurreição de Lázaro representa a nossa fé em Deus e aquele momento em que vamos glorificar o nome dele de todo o nosso coração. É aquele momento inesquecível em que vamos ouvir a voz de Deus. É aquele momento que nós vivemos, não esquecemos e vamos utilizá-lo como o nosso testemunho para edificar a fé dos restantes irmãos. Amém, igreja? Então, para começar, Lázaro era amigo de Jesus, mas estava muito doente. Ele era irmão de Marta e de Maria. Maria era aquela que depois vinha a ungir Jesus com aquele perfume caríssimo que Judas não gostou nada que ela desperdiçasse todo aquele dinheiro.
Então, conforme podemos ver no versículo 3 de João 11, as irmãs dele enviaram um recado a Jesus a informar que Lázaro estava muito doente. Elas aqui aparentemente estavam com medo porque provavelmente já tinham tentado vários remédios, chazinhos, e ele não melhorava. E elas tinham a certeza que se ele não melhorasse, ele provavelmente ia morrer. Então elas chamaram o médico dos médicos. Mas Jesus, ao receber o recado, parece que o ignorou. No texto, nós sabemos que Jesus amava aquela família. Então, como é que é possível ele ignorar um recado destes? Parecia que Jesus estava determinado que o que tinha que acontecer ia acontecer. E ele não ia interferir nesse processo. E no versículo 4 ele confirma isso. Ele diz que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém, irmãos? Lembrem-se que muitas coisas que nos acontecem são assim. São para a glória de Deus. Vai ser através desta história que a glória do Filho de Deus vai ser revelada àquele povo que não acreditava em Jesus. Muitos judeus naquele local nem podiam ouvir falar de Jesus. Se eles apanhassem Jesus, iam querer apedrejá-lo. Eles tinham que ver acontecer um milagre para poder acreditar. Então, no versículo 5... no versículo 6, vemos que Jesus decidiu ficar naquele local 2 dias. E então Jesus decidiu ir à Judeia. Tal como o pastor leu, eles tinham lá estado. Eles já tinham sido ameaçados de apedrejamento. Mas Jesus decidiu voltar lá. Os discípulos não gostaram da ideia, questionaram Jesus, porque o caminho estava cada vez mais perigoso. Jesus pregava, os judeus não gostavam. Jesus curava, os judeus gostavam ainda menos. Tudo o que ele fazia, eles acusavam-no de blasfémia. Eles queriam apedrejá-lo por isso, em praça pública, para todos verem, que era o crime daquela época por blasfémia. Então saltamos para o versículo 9, onde vemos uma das respostas mais lindas de Jesus aos discípulos, em que ele diz: não há 12 horas no dia, que é como quem diz, não há um tempo determinado para ser dia? Não há um tempo determinado de eu estar convosco? Ele continua: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Sabem o que é que ele diz? Quem anda comigo não tropeça. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas quem não anda comigo vai tropeçar, porque eu sou o caminho, eu sou a luz que ilumina o teu caminho. Então temos que aprender a perseverar no caminho com Jesus. Temos que aprender a dar a mão a Jesus, a deixar que Ele nos acompanhe até ao fim dos nossos dias. E depois destas palavras, Jesus disse aos discípulos que Lázaro dormia. Mas eles não entenderam o que é que Jesus queria dizer. Então Jesus reformulou: Lázaro está morto. No versículo 15, vemos que Jesus demonstra que ele não estava nada contente. Os discípulos ainda se ofereceram para querer ir lá. E nós entendemos que foi difícil para Jesus ficar ali. Jesus admite que se eles tivessem ido, ele não ia aguentar. Ele não ia deixar Lázaro morrer.
Ele ia curar Lázaro, porque Jesus tinha compaixão deles, tinha compaixão daquela família, assim como tem compaixão por todos nós. Eles demoraram ainda 4 dias a ir para Betânia, que era onde estava Lázaro. Também para Betânia foram muitos judeus que foram consolar Marta e Maria. Mas esta demora de Jesus chegar lá não foi por causa da distância. Nós já sabemos o desfecho. Eles estavam apenas a 15 estádios de Betânia, que equivale a 2.800 metros mais ou menos. Portanto, são menos de 3 quilómetros. Para quem andava quilómetros todos os dias, nunca que iam fazer 3 quilómetros em 4 dias. Foi de propósito. Mas esta parte eu vou explicar mais à frente. Amém, igreja? Então, no versículo 20, chegando eles perto de Betânia, Marta, quando ouviu que Jesus estava a chegar, foi a correr ter com ele. Mas Maria ficou em casa. Ela ficou em casa atarefada. Ficou em casa para se distrair da morte do irmão. Porque ela estava de luto. Ela estava triste. Ela estava a lamentar-se. E no versículo 21, sabem o que é que Marta disse? A primeira coisa que disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui ela prova-nos que estava a viver num tempo de lamentar. Um tempo de prantear. Ela estava a lamentar-se que o irmão morreu porque Jesus não estava lá quando era preciso. Ela sabia que ele tem o poder de mudar a situação e ainda assim ela não deixou de se lamentar. Mas Jesus permitiu que chegasse a este ponto. Não foi para que ela sofresse. Ela não sabia que o lamento dela era para mostrar a ela, à irmã dela, aos discípulos e a todos os judeus que estavam ali para tentar consolá-las, para mostrar que Jesus é o Filho do Deus vivo, que é Jesus quem dá a vida. Esse era o objetivo desta situação. Tal como nós vemos no versículo 26, Jesus diz: todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Amém, igreja? Amém. E no mesmo versículo, Jesus ainda questiona a fé de Maria. E o que ela responde demonstra que realmente tem fé. Ela admite que sim, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus aqui está-nos a ensinar que temos que ter fé. Em qualquer que seja a situação da nossa vida, o caminho para transformar um tempo de prantear em tempo de saltar só é possível através da nossa fé. E como Jesus viu que a fé dela era forte, não existia nenhum entrave para seguir com o resto do plano dele. O plano dele de estar connosco na eternidade, onde não há choro nem pranto, no tempo acima do céu. Amém? Então no versículo 28 vemos que Maria foi chamar Marta. Peço desculpa. Marta foi chamar Maria, que estava em casa. Ela tinha ficado em casa porque estava de luto. Ela devia estar a inventar tarefas para ficar em casa, para se distrair da morte do irmão. Ou então ficou na cama, como muitos de nós, a chorar na almofada, a questionar a falta de justiça neste mundo. Nós sabemos pouco sobre Lázaro, mas sabemos que ele era amado. E Maria saiu de casa. E todos os judeus que ali estavam seguiram-na, acompanharam-na. No versículo 32, ela chegou a Jesus e atirou-se aos pés dele. E tal como Marta, ela também disse: se aqui estivesses, o meu irmão não teria morrido. Mas ela chegou ali a chorar. E com ela choravam todos os judeus que a acompanhavam. E no versículo 35, nós encontramos
o versículo mais pequeno da Bíblia. Sabiam, igreja? Que diz: Jesus chorou. Chorou aqui, a palavra original no grego é dakmo. Esta palavra é utilizada por quem derrama lágrimas e pranteia em silêncio. Jesus partilhou do tempo de lamentar dela. Jesus estava de luto com eles. Ele estava comovido. Ele estava emocionado. Ele mostrou compaixão por aquela família. E será que nós ainda temos compaixão uns pelos outros? Será que nós conseguimos chorar como Jesus chorou? Qual é que seria o nosso comportamento naquela situação? O tempo ali era para prantear. Não era para saltar. Não era para rir. Não era um outro tempo qualquer. Se o tempo é de pranteio, temos que nos lamentar, chorar. E foi o que Jesus fez. Ele ali chorou por cada um de nós. Ele mostrou que sente as nossas dores, que Ele tem compaixão por nós. Ele mostra que Ele sente o que nós sentimos. Ao chorar, Ele mostra que Ele nos ama profundamente. E Jesus chorou. E dali foram todos até ao sepulcro. Foi Jesus, foi Marta, foi Maria e todos aqueles judeus que as acompanhavam. E no versículo 39, Jesus disse: tirai a pedra, Marta. Peço desculpa. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. E para analisarmos este versículo, temos que o separar em 2 partes. Primeiro, aqui Jesus dá uma ordem. Ele diz: tirai a pedra. Ele não pediu. Ele deu uma ordem. Ele ordenou. A pedra aqui é uma metáfora para o que nos prende no nosso tempo de prantear. É uma metáfora para o stress. É uma metáfora para a nossa depressão. Para o nosso sentimento de culpa. Para a nossa ansiedade. Ele manda tirar a pedra das nossas dúvidas. Tal como Jesus manda tirar a pedra, temos também que retirar as nossas pedras para deixarmos Jesus atuar nas nossas vidas. Amém, irmãos? E enquanto Ele ordena que a pedra seja removida, Ele quer nos dizer para nós removermos a nossa pedra. Já entendemos que somos nós que temos que remover a nossa pedra. E são estas pedras que atrapalham o milagre que vai acontecer na nossa vida. A pedra é o que nos separa do tempo de prantear, do tempo de saltar de alegria. Então Jesus disse para tirarmos as nossas pedras do stress, da depressão, da incredulidade. Temos que ter fé e confiança nele, porque ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Ele pede para tirarmos a pedra da culpa e do pecado, porque o nosso coração não pode estar fechado para Deus por causa do pecado. Nós temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados, para podermos experimentar a vida que Ele nos prometeu, para podermos beber da água da vida. Ele também pede para tirarmos a pedra da morte espiritual. Porque quando estamos longe de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Então Deus está a dizer à igreja que cada um tem que tirar a sua pedra. Eu tenho que tirar a minha pedra. Cada um de vocês tem que tirar a sua pedra. Amém? Temos que entender que o milagre só vai acontecer quando removermos as nossas pedras e entregarmos na mão de Jesus. E nós precisamos de milagres. Temos que ter fé para ver o milagre na nossa vida.
Eu gostava que cada um tirasse um tempo nos vossos dias para refletirem sobre as vossas pedras. Orem, falem com Deus, reflitam sobre que pedras vos estão a incomodar e entreguem-nas a Deus para que Ele possa revelar um milagre na sua vida. Amém? E na segunda parte deste versículo diz que Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. É aqui que eu vou explicar porque é que ele demorou 4 dias. Jesus é tão maravilhoso que ele esperou Lázaro estar morto 4 dias. E porquê que isto é uma maravilha? Porque, de acordo com a crença judaica, o espírito de vida fica a rondar o corpo por 3 dias. Então, se Jesus ressuscitasse dentro dos 3 dias, o espírito estava perto. Era uma coisa fácil de se fazer. Mas ele esperou o 4º dia, que é quando o espírito de vida já não está perto do corpo, já saiu do sepulcro, deixando o corpo a apodrecer. Por isso, Marta já disse que já cheira mal, porque o corpo tinha iniciado o processo de apodrecimento. E sabendo disto, Jesus esperou que ela verbalizasse. Ele esperou que ela falasse para que os judeus ouvissem realmente que o corpo está morto, sem nenhum espírito de vida. Tudo para que fosse revelada a sua glória, fosse revelada a sua majestade perante todo o povo que estava naquele local. Ele aqui mostrou que a ressurreição tinha uma dificuldade superior ao normal. Mas quem é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nada é impossível, irmãos. Temos que ter fé em Jesus, porque Ele é a vida. E é através dele que nós temos vida. Temos que nos lembrar que a ação de Deus na nossa vida depende do tamanho da nossa fé. Amém, irmãos? Então, nos versículos 41 e 42, nós vemos que o plano de Deus é ainda mais enfatizado. No 41 começa: Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Como se houvesse dúvidas que Jesus falava com o Pai. No 42 ele diz: Eu bem sei que sempre me ouves. E eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus está a confirmar o que eu disse. Ele aqui fala com o Pai, justamente para mostrar aos judeus que ali estavam que ele é o Filho de Deus. Porque só o Filho de Deus pode falar diretamente com o Pai. Amém? Depois, no versículo 43, Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, com os pés e as mãos enfaixados. E no 45 vemos que muitos dos que ali estavam passaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Glórias a Deus. Quando pensamos nesta história, o que é que impactaria mais? Será que se Jesus tivesse apenas curado Lázaro? Ou foi a ressurreição? É evidente que foi a ressurreição, irmãos. Ele aqui deixou bem claro para quem estava ali que Ele é Deus. Amém? Mas Lázaro saiu com faixas nas mãos e nos pés. Estas faixas representam as mesmas pedras que nos prendem. Só que já não são pedras. Não é porque entregamos as nossas pedras a Deus que vamos esquecer o passado. Ela já não tem um peso de uma pedra. Mas tudo o que passamos continua a ser carregado connosco. Mas é através da voz dele que nós ignoramos as nossas faixas. E passamos a viver num tempo de saltar de alegria. E é nesse momento que nós vemos o nosso milagre. Este é o tempo de saltar de alegria. A história de Lázaro, como vimos, serviu para convencer
muitos judeus a acreditar em Jesus. Que eles não acreditavam que Jesus era um Messias, muito menos um Filho de Deus. Foi através do testemunho de quem lá estava que muitos passaram a crer em Jesus. E agora é o tempo de agradecermos a Deus e de partilhar o nosso testemunho. Cada um de nós tem a responsabilidade de partilhar o nosso testemunho para encorajar mais irmãos a crescer na fé. É através do nosso testemunho que vamos ajudar outros crentes a edificar a sua fé. Então temos que estar atentos ao que Deus faz na nossa vida para podermos testemunhar. Amém, igreja? E para concluir, que lições é que podemos tirar daqui? Quando estamos no tempo de prantear, Jesus vai permitir que o que estava mal fique pior. Amém? E há coisas que só pioram na nossa vida. Não é porque é um castigo de Deus. Não é porque Ele não ouve as nossas orações. Ou não é porque Ele não recebe os nossos recados a pedir para Ele nos salvar. Quanto mais nós oramos para mudar uma situação, quanto mais nós oramos para livrar alguém de algum vício, da bebida, do tabaco, quanto mais oramos para mudar a atitude de alguma pessoa, para mudar alguma situação, quanto mais pedimos, pior fica. Mas não é castigo, irmãos. É apenas porque nós pedimos de acordo com a nossa vontade. E Deus ensina-nos que a vontade é dele. É Ele quem permite que fique pior. Porque o plano que Ele tem para a nossa vida é tão grande que nenhum de nós não consegue nem imaginar. Temos que ser pacientes e aguardar pelo tempo de Deus revelar o propósito dele na nossa vida. Temos que nos lembrar, como vimos em Eclesiastes, que tudo tem um tempo determinado. E todas as coisas, todo o propósito, tem um tempo certo. A vida é cíclica. Tudo vai acontecer. Nós vamos passar por tudo. Então é importante nós reconhecermos qual é o tempo que estamos a viver. E se estamos num tempo de prantear, não nos podemos esquecer daquilo que nos faz mal, das nossas faixas. Assim como também não vamos esquecer da voz de quem nos fez andar. Amém, igreja? Amém. É a voz dele que nos faz levantar, é a voz dele que nos faz andar. Mesmo estado enfaixados com o que nos prende no tempo de prantear, ou o que nos faz ser mortos espiritualmente, é a voz dele que nos faz voltar para a vida espiritual. É a voz dele que nos ressuscita. O propósito do tempo de prantear e de saltar é de edificar a nossa fé. É pela fé que ganhamos forças para remover as nossas pedras e as nossas faixas. É pela fé que deixamos de viver num tempo de prantear. Amém, irmãos? E esta é a mensagem que eu tenho para vocês. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.